prontinho e a gente já pode iniciar. Então, novamente, boa tarde para vocês. Como eu já tinha até adiantado um pouquinho para vocês na semana passada, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas structs ou estruturas, tá bem? Até então, e nas últimas aulas, a gente discutiu bastante sobre vetor, matriz, entramos também na definição de strings, né, que faz utilização do conceito de vetor, e quando a gente deseja gravar armazenar várias strings, nós precisamos de matrizes, tudo bem? As estruturas, elas são um pouco parecidas com os vetores. Qual é a diferença? Quando nós trabalhamos com vetores e matrizes, nós só conseguimos armazenar um único tipo de dado. Por exemplo, se a gente define um vetor de inteiros, todas as posições desse vetor só poderão armazenar em cada uma das partezinhas, né, como se fossem as célulazinhas, consegue armazenar apenas o inteiro. Da mesma forma, se a gente definir, por exemplo, uma matriz de caractere, a gente pode armazenar em cada uma das posições apenas caracteres. Ou ainda tratando, né, uma linha diferente como uma string, mas a string é uma cadeia de caracteres, então, de uma forma geral, cada posição armazena aquele tipo específico. Quando a gente passa a definir estruturas, nós podemos fazer uma composição de dados, tudo bem? E tem até um conceito que é um pouco parecido com o paradigma orientado a objetos. A gente consegue criar estruturas para representar um tipo de dado que vai conter dentro dele vários dados, como se fossem campos diferentes. Vai ficar mais claro para vocês daqui a pouquinho, tá bem? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre esses detalhes, né, das structs. Primeiro, o que é, como que a gente faz para declarar, utilizar essa palavrinha reservada, o typedef, que é a definição de um novo tipo, manipulação das estruturas também, né, que a gente começa a utilizar o ponto para acessar cada um dos campos, e nós podemos criar também vetores de estruturas. Tá bem? Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, me falem que eu dou uma paradinha. E daqui a pouquinho a gente já vai para o CodeBlocks já. Então, vamos lá, né? O que vem a ser uma struct, então? Como o próprio nome já diz, ele define uma nova estrutura de dado, ok? Na verdade, as estruturas, as structs, são utilizadas meio que para representar, para criar um novo tipo de dado, onde dentro dele eu posso ter um ou mais dados. Marcos Vinícius, é muito parecido com o conceito de orientação a objetos. Qual é a diferença? Na orientação a objetos, além da gente definir os atributos, que são os campos, né, que as estruturas podem representar, nós temos também os métodos. E as estruturas não permitem, aqui em C, a utilização de métodos ou funções. Então, a gente ficaria restrito só aos atributos, ok? Essas nossas estruturas, então, elas permitem armazenar vários tipos de dados, só que sempre relativo a uma mesma variável. Por quê? Na programação, considerando só a sintaxe que a gente vai utilizar, nós podemos sim juntar numa mesma estrutura vários tipos que são relativos a várias informações diferentes. Mas, como boas práticas de programação, a gente condensa dentro de uma única estrutura dados pertinentes a uma certa representação. Falando de forma super abstrata, né? Mas, por exemplo, se a gente quer criar uma estrutura para armazenar os dados de um aluno, por exemplo, eu poderia levantar quais são as características que eu quero representar para um aluno, como, por exemplo, nome, número de matrícula, curso, número do RG, do CPF. Tudo bem? Se eu colocar dentro dessa minha estrutura aluno, por exemplo, o nome de uma deixa eu pensar uma outra coisa, sei lá, altura. Mesmo que seja, né, poderia ser pertinente a gente utilizar o dado de altura de uma pessoa, nesse contexto de aluno, não faz muito sentido. Tudo bem? Ou então misturar, por exemplo, eu tenho uma outra estrutura para representar o curso. Para saber, por exemplo, quais são o número de semestres, número de disciplinas, enfim. A gente tenta não fazer essa mistura, ok? Para a gente deixar as nossas estruturas organizadas.
Já vou mostrar para vocês isso de uma forma prática que eu acho que fica mais claro. Então, só terminando aqui, né, as nossas estruturas armazenam vários tipos de dados e ela é, na verdade, uma variável onde dentro dela eu tenho outras variáveis. Tudo bem? Pode ser só uma variável dentro da estrutura? Pode. Pode ser duas? Pode também. Podem ser 10? Também, não tem problema. Tudo bem? Bem, dê uma olhadinha nessa forma de declaração de uma estrutura. Então, sempre pensando que, quando nós estamos definindo uma nova estrutura, nós estamos, na verdade, declarando um novo tipo de dado. Se nós estamos criando um novo tipo de dado, nós precisamos ter uma forma de identificar esse tipo. Porque pensa bem, se a gente define uma nova estrutura, um novo tipo de dado, a gente precisa conseguir identificar para utilizar. Porque se a gente não consegue identificar, com isso a gente não consegue utilizar, não vai ter serventia dentro do nosso programa. Tudo bem? De uma forma geral, como que nós definimos então uma nova struct? A gente começa com a palavrinha reservada typedef. Se a gente até dividir aqui, na verdade é a definição de um novo tipo. Nós estamos definindo um novo tipo e esse novo tipo é representado através de uma estrutura, de uma struct. Tem o abre chaves, e dentro desse parzinho de chaves, nós começamos a especificar quais são os campos que compõem essa estrutura. Tudo bem? E sempre no parzinho, tipo, o nome do campo. Depois, o tipo de novo, nome do campo. E por fim, para a gente realmente identificar então a estrutura, nós damos um nome. Tudo bem? Typedef struct, abro chaves, defino todos os campos que essa estrutura vai conter e finalizo com o nome e ponto e vírgula. Se a gente lembrar, né, qual é a funcionalidade do ponto e vírgula, é o quê? Encerrar um dado processamento. Aqui, ele tem até o significado de encerrar a definição dessa estrutura. Tudo bem? Declarando... Marcos, ele funciona também, aí provavelmente ficaria struct, na frente da struct, o nome da estrutura, abre chaves e define o campo. Qual é a diferença? Quando a gente vai utilizar essa estrutura sem a definição com esse typedef, na declaração vai ter que vir struct e o nome da estrutura. Ficou clara essa diferença? Se a gente não utiliza o typedef, eu preciso, na declaração, struct pessoa, por exemplo. E quando a gente utiliza o typedef, eu não preciso me preocupar. Já posso utilizar o nome da estrutura direto. O nome vem antes. O nome viria aqui, depois da estrutura. Struct, nome, já mostro para vocês no CodeBlocks essa diferença. Assim, tem diferença da utilização em relação ao funcionamento? Não tem. Aí isso eu vou expressar a minha opinião aqui. Eu prefiro a utilização com typedef porque quando a gente passa a utilizar a estrutura, eu só me preocupo com o nome. Não preciso ficar colocando o struct na frente. Eu acho que o código fica mais limpo. Tá bem? Mas dá também, a gente já vê isso no CodeBlocks. Não tem diferença nenhuma em relação ao funcionamento. Ok? Bem, um exemplo aqui, pessoal. Olha só, seguindo o mesmo protótipo que foi definido aqui do lado esquerdo. A gente está definindo uma nova estrutura para representar os dados de uma pessoa. Tudo bem? Então, como que a gente define? Typedef struct. Então, estamos definindo um novo tipo de dado através de uma estrutura. Abro chaves e aqui nós temos dois campos diferentes. O campo nome, que é uma string, e o campo idade, que é um inteiro. E como que a gente está identificando essa estrutura? Pelo nome de pessoa, cuidado, que é com P maiúsculo, nesse caso específico. Por que que é importante a gente se atentar para esse nome? Quando nós formos fazer uma declaração desse novo tipo de dado, o nome tem que estar igualzinho. Tudo bem? Até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Nenhuma dúvida. Maravilha. Mas eu não vou ficar falando na cabeça de vocês com os slides. Vamos para o CodeBlocks, que é melhor, né? Daí a gente vê de uma forma prática aí acontecendo as coisas. Então, olha só. Eu já criei aqui
a base do nosso programa. E aí eu acho que o que poderia ser uma primeira dúvida, né? Beleza, eu preciso definir um novo tipo de dado, mas onde? Aí a gente começa a analisar o contexto do nosso código-fonte. Olha só, na próxima aula, depois da nossa prova, que vai ser na semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho sobre funções, né? Se vocês lembrarem da nossa primeira aula, a gente discutiu um pouquinho que essa main, ela representa uma função. Só que dentro de um mesmo programa, nós podemos ter várias funções diferentes. Se eu quiser que a nossa estrutura seja reconhecida pelas várias funções dentro do mesmo código-fonte, eu não posso definir a minha struct aqui dentro. Por quê? Como está dentro das chaves da main, só a main que vai ter conhecimento sobre essa estrutura. Então, o que nós podemos fazer? Eu vou criar a estrutura desvinculada de qualquer função, ou seja, para ela valer no programa inteiro, dentro do código-fonte inteiro. Tudo bem? Então, aqui eu vou fazer a definição de uma struct, né, uma estrutura, para representar um aluno. Poderia ser qualquer coisa. Então, olha só, padrãozinho, né? Estou definindo uma nova estrutura, type_pdf. Type_pdf, struct, criei o parzinho de chaves, e como eu já sei que eu vou representar um aluno, eu já vou dar um nome aqui para ele. Olha, essa minha estrutura vai representar um aluno. Tem alguma restrição de usar a maiúscula aqui? Não, mas de uma forma geral, até para quando vocês chegarem na orientação a objetos, quando a gente está representando um novo tipo de dado, a gente utiliza com a primeira letra em maiúsculo. Tudo bem? Se tiver junção ainda de palavras, a primeira letra de cada palavrinha vem com a letra maiúscula. É um padrão que é chamado de camel case. Tudo bem? Até de nome de variáveis. Eu acho que a gente discutiu sobre isso. Por exemplo, se eu fosse criar uma variável com o nome idade aluno. Se fosse uma variável qualquer, começo com minúsculo, mas quando tem junção de palavra, a primeira letra a partir da segunda palavra com maiúsculo. Tudo bem? Então, vou deixar aqui a minha estrutura com o nome aluno. Aqui dentro, a gente começa, então, a especificar os campos da estrutura aluno. Aí eu preciso começar a pensar, né? Beleza, eu quero que meu aluno tenha um nome, tenha uma matrícula, tenha, sei lá, o ano de nascimento, CPF, RG. Um exemplo. Maravilha. Então, eu quero nome, eu quero matrícula, eu quero o ano de nascimento, quero também o CPF, quero RG. Só que não basta a gente só dar o nome dos campos. Nós precisamos ainda especificar de qual tipo esse campo da estrutura vai ser. Por exemplo, o nome. O nome nós temos uma cadeia de caracteres, então vou dizer que, olha, é do tipo char, só que não apenas um char, né? Vai ser uma string com no máximo 29 caracteres, tudo bem? Ali para o /0. A matrícula, como a gente pode ter X, pode ter traço, eu vou deixar aqui com no máximo 9 caracteres, uma string. O ano de nascimento, vou definir como inteiro, tudo bem? Um detalhe, pessoal, que isso a gente vê que acaba causando uma certa confusão. Por que a gente definiu o nome matrícula como um vetor? Porque a gente está representando, na verdade, uma string. E, pela definição de string, né, que é um conjunto de letrinhas, eu preciso de vetor. Com relação ao ano de nascimento, é apenas um por aluno, então não precisa ser vetor. Ok? A mesma coisa, então, para o CPF, que vai ser um char, tem 11, 12, 13, 14, vou criar com 15 posições aqui, para eu aceitar ponto e traço. E, por fim, o RG também, que vai ser 10, deixa eu pensar, 8, 9, 10, vou criar com 11 aqui para aceitar 10 caracteres. Tudo bem? Até aqui? Deixa eu voltar. Bem, olha só, criamos a nossa estrutura. Tudo bem? Nada me impediria também se, por exemplo, eu quero criar aqui uma outra estrutura, type_pdf, struct, agora para representar, por exemplo, uma disciplina.
disciplina. Essa minha disciplina vai ter um nome também, com 30 caracteres, e vou colocar um int que vai ser a carga horária. Horária. Eu posso utilizar e a criação de várias estruturas diferentes, não tem problema. Já mostro para vocês que a gente pode até utilizar uma estrutura para compor outra estrutura, mas vamos por partes. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, Joyce. Obrigada, Marcelo. Se eu colocar esse programa para executar agora, deixa eu só mostrar para vocês. Compartilhar minha tela toda. Prontinho. Olha só, vou colocar aqui para executar. Vocês vão ver que não vai acontecer nada. Por quê? A minha main continua vazia. Só que o que eu tenho de diferente agora? Se na main eu quiser criar, por exemplo, uma variável do tipo inteiro, um int x, ou ainda um float y, ou ainda um char z, a gente tem esse reconhecimento porque int, float, char, até mesmo double, eles são tipos primitivos, ou seja, são os tipos que já estão definidos dentro da linguagem, da linguagem C. Só que agora, como nós fizemos a definição dessas duas novas estruturas, que representam novos tipos de dados, eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que eu vou criar uma variável do tipo aluno, que tem que estar do mesmo jeito, né, a mesma escrita, vai ser o meu aluno 1, por exemplo. Tudo bem? Da mesma forma que eu poderia dizer que, olha, eu quero criar uma nova disciplina, que vai ser a disciplina 1. Percebem que a forma de declaração de uma variável, seja ela tipo primitivo ou um tipo definido dentro do nosso código-fonte, é o mesmo? Tipo, nome, tipo, nome, tipo, nome. Tudo bem? E as regrinhas de nomes de variáveis, seja para tipo primitivo quanto para uma nova estrutura, segue a mesma coisa. Tudo bem? Deixa eu só pegar um gancho do Marcos. Olha só, Marcos, a outra forma, né, de definir uma estrutura sem o typedef. Eu poderia definir aqui o struct disciplina com os mesmos campos, só que na hora de definir, de utilizar essa disciplina, não seria o suficiente eu só colocar disciplina aqui. Eu teria que indicar que é uma struct disciplina. Ele reconhece também. Tudo bem? Mas toda vez que for utilizar disciplina, tem que vir no parzinho. Da estrutura disciplina, eu estou criando a variável disciplina 1. Ok? Dá também sem problema. Até aqui, tudo bem? Maravilha. Só que aí vem um probleminha, né? Eu vou tirar esses inteiros aqui, float, que era só para mostrar para vocês. Então, aqui nós estamos declarando uma variável do tipo aluno. Eu vou falar novamente aqui porque é importante. Por que eu utilizei o A aqui maiúsculo? Porque na definição da estrutura, o nome foi dado desse jeito. Se eu tivesse colocado só que a minha estrutura é X, por exemplo, a declaração seria o quê? Do tipo X, eu estou dando o nome da variável de aluno 1. Só que, vamos dar nome significativo, né? Se eu estou representando o aluno, vou dar o nome da estrutura de aluno. E aí vem uma questão. Beleza. Dentro da main, nós acabamos de fazer a declaração de uma variável do tipo aluno, e essa variável tem o nome de aluno 1. Beleza. Só que dentro de aluno 1, o que eu tenho de dado? O que eu consigo armazenar? Qual foi o espaço alocado para esse aluno 1? O espaço alocado consegue armazenar um nome, um vetor de 30 caracteres, um outro vetor de 30 caracteres, um inteiro, um outro vetor de caracteres de 15 posições e um último vetor de caracteres de 11 posições. Então, quando a gente faz essa declaração, aqui dentro dessa minha variável eu tenho nome, matrícula,
ano de nascimento, CPF e RG. Tudo bem? Da mesma forma que quando a gente faz a definição, a declaração da disciplina 1, aqui dentro eu tenho o nome e a carga horária. E aí, o que vem de dúvida? Provavelmente, né? Beleza, eu declarei um aluno 1, eu já sei que o aluno 1 tem 5 campos diferentes, tem nome, tem ano de nascimento, tem matrícula, tem RG e tem CPF. Só que nós precisamos de uma forma para conseguir acessar cada um desses campos. E aí que vem uma certa novidade que a gente não estava utilizando ainda, que é o ponto. Tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou fazer aqui, vou deixar só como aluno por enquanto. Suponha que agora eu queira preencher os campos do aluno. Poderia fazer aqui, né, o que a gente está acostumado. Olha, eu vou pedir o nome do aluno. Beleza. Vou limpar o buffer aqui, porque o nome é uma string, né? No máximo 29 caracteres, até que seja dado /n. Ai, meu Deus, tô fazendo o scanf no lugar de setBuff, perdão. stdin nu. Beleza. E na sequência, a gente faria, né, de uma forma geral aqui, a leitura de no máximo 29 caracteres, só que aí vem um problema. Se eu colocar isso daqui, aluno 1, vocês conseguem identificar o problema que vai acontecer aqui? Eu estou pedindo o nome do aluno, estou dizendo que a leitura vai para aluno 1. Qual é o problema? Não especifica o tipo? Não especifica o tipo, ainda mais, isso mesmo, Marcelo. O Marcos colocou, né? Você está colocando na estrutura toda, exatamente. Então, eu não estou especificando o tipo, eu estou tentando colocar na estrutura toda e não estou indicando, então, qual é o campo específico que a gente quer colocar. É justamente esse o problema. O que eu preciso, então, adicionar aqui para que esse nome vá para dentro do aluno, mas vá para o campo específico. Aí a gente utiliza o ponto. Ponto, qual é o nome do campo que nós demos ali em cima? Nome. Ponto nome. Agora sim, eu estou indicando que, olha, dessa minha estrutura toda que tem o nome aluno 1, eu quero colocar no campo específico o nome. Da mesma forma que, se eu colocar outro printf aqui, printf, vou pedir agora a matrícula do aluno. Novamente, vou limpar o buffer aqui porque é uma string. E na sequência, vou fazer uma leitura de no máximo, quantos? 9. No máximo 9 caracteres, até que seja dado /n. Beleza? E novamente, ainda pertence ao aluno 1, só que é outro campo que vai ser preenchido. Nós vamos colocar na matrícula. Tudo bem? Poderia continuar aqui, colocando agora, olha, qual é o ano de nascimento do aluno. Não preciso do setBuff nesse caso, vou fazer a leitura de um inteiro, e olha só, preciso do e-comercial, porque é uma posição específica. E qual é o local de memória? Da estrutura como um todo, aluno 1, eu quero preencher o ano de nascimento. Tudo bem? A falta ou presença do e-comercial não está relacionado com a utilização de estrutura, mas sim com o tipo do campo daquela estrutura, com o tipo de dado que nós estamos lendo. Ok? Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, porque vai ser praticamente a mesma coisa, né? Nós precisamos do CPF do aluno, CPF no máximo 14 caracteres, e a gente vai colocar no campo CPF. E por último, nós vamos ler o RG do aluno, no máximo 11, não, no máximo 10 caracteres, e vamos colocar no RG. Tudo bem? Todos eles, né, com exceção do ano, vem tudo sem e-comercial, porque nós estamos trabalhando com string. Deixa eu ver, ele está reclamando de alguma coisa. Acho que é
ponto e vírgula, eu não lembro dessa, é isso mesmo. Ó, foi erro, deixei passar aqui. Utilizando o typedef ou não utilizando o typedef, nós precisamos do ponto e vírgula no final da definição de uma estrutura. Só para indicar que a estrutura finalizou ali. Tudo bem? Então, vamos colocar para executar. Tá me pedindo o nome. Eita. Ai, tava com esse problema ainda na semana passada. Tá contando por cento. Erro meu, gente. Tô cansada também. Vamos lá. Agora sim. Joyce, matrícula 123, o ano de nascimento. O CPF, né? Poderia colocar 123, 123, 123, 12. 4, 8, 12, 13, 14. 14 mesmo. Deixa eu colocar para mais um aqui e mais um aqui. Tava dando problema no semestre passado com isso também. Vamos lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Tava pedindo mais de... Na verdade, o RG tem mais, né? Eu acho que eu confundi aqui. Enfim. 2, 3. Tudo bem? Então, a gente tem... Eu acho que é por conta do ponto aqui. Depois, vocês precisam fazer esse teste pra mim também, porque eu não sei se é do Linux, alguma coisa que eu tô precisando atualizar aqui, ou se é da própria linguagem mesmo. Quando está sendo utilizado ponto e traço, ele acaba requerendo mais um espacinho. Mas vamos lá. Tudo bem até aqui? Então, a gente está lendo os valores, colocando em cada um dos campos, tudo bem? Só que agora, vocês percebem a vantagem da utilização? Se a gente fosse criar um único aluno, ainda para um único aluno até poderia ter essa escolha, né, de utilizar ou não uma estrutura. Por que eu estou dizendo isso, né? Vamos supor que eu não tenho a estrutura criada. Eu teria que criar essas variáveis aqui dentro da main. Tudo bem? E daí eu poderia fazer a utilização. Mas agora vamos pensar uma coisa. E se eu quiser representar não apenas um único aluno, mas e se eu quisesse representar 50 alunos diferentes? A gente teria que criar, na verdade, olha, esse meu nome vai virar uma matriz com 50 linhas e 30 colunas. A mesma coisa para minha matrícula. O ano de nascimento agora vira um vetor. O CPF vira uma matriz. O RG vira uma matriz também. E a gente começa a manipular os dados armazenando em vetores que estão separados, eles não têm relação entre si. Tudo bem? Quando a gente está utilizando uma estrutura, o que eu poderia fazer? Olha, se eu quero 50 alunos diferentes, eu simplesmente poderia adicionar agora aqui a indicação do vetor, né? Como a minha estrutura representa um novo tipo de dado, nós podemos fazer a criação de um vetor de estrutura também. Ou ainda, de uma matriz de estrutura, não tem problema. Tudo bem? Mas eu vou deixar como vetor aqui para a gente representar. E o que eu tenho dentro de cada uma das posições desse vetor? Dentro da posição de índice 0, eu tenho nome, matrícula, ano de nascimento, CPF, RG. Na segunda posição de índice 1, novamente, eu tenho nome, matrícula, ano de nascimento, CPF, RG. Na terceira posição, que tem índice 2, a mesma coisa, até a última posição, que é de índice 49. Tudo bem? Então, não preciso da criação dessas matrizes e vetores, só que aí vem a questão também, né? Beleza, agora eu não tenho só um aluno. Eu vou tirar o aluno 1 daqui, vou deixar só alunos. Alunos, eu tenho 50. Tudo bem? Se eu quisesse agora fazer a leitura de todos os dados para todos os alunos, o que vocês acham que eu preciso? Posso deixar do jeito que tá? O que vocês acham? Agora nós temos um vetor de alunos. E não podemos deixar mesmo, tem que mudar o ponto. Só o que mudaria o ponto, Guilherme? O que vocês acham?
Sei que a gente não viu ainda, mas a sugestão de vocês, vou voltar aqui no Code Blocks e já volto para a telinha para ver o chat. Nós só temos o ponto aqui para acessar o campo específico daquela estrutura, mas nesse momento a gente estava trabalhando com apenas um único aluno. Agora nós temos como se fosse uma listinha, né? É um vetor. E aí? Vai ser a posição do nome? Tipo, nome 1? Nome 1. Eu acho que deve ser isso, não sei. Só... Porque você definiu que vai ter vários nomes agora, né? Vai Sim. ser tipo uma matriz. Só que, Marcelo, né? Marcelo. Tá quase correto. É só a posição desse índice que não está correta. Guilherme, eu acho que era essa a ponto também vai ficar antes. Guilherme, aluno, exatamente, Marcos. Por quê? Olha só. Quando a gente está trabalhando com variáveis compostas, e quem são essas variáveis compostas? Vetor, matriz, estrutura. A gente precisa pensar sempre do geral para o específico. Tudo bem? Eu vou voltar aqui no Code Block só para ir mostrando para vocês. Se eu falar para vocês, ó, só colocar isso aqui. Alunos. Alunos, só o nome alunos representa o quê? Ele representa o conjunto das 50 posições da estrutura aluno. Em outras palavras, eu tenho um conjunto de 50 alunos que estão condensadinhos dentro de um único vetor que tem o nome alunos. Tudo bem? Então, esse é o geralzão. Beleza. Mas vamos pensar por partes agora. Eu tenho 50 alunos. Eu preciso identificar primeiro qual é o aluno que eu quero acessar. Nesse caso, logo depois do alunos, eu preciso indicar a posição. Qual aluno? É o primeiro, o segundo, o terceiro ou é lá o número 50? Se eu quiser, por exemplo, o primeiro, que é o índice 0. Quando eu coloco aluno 0, eu ainda tenho aqui um conjunto de informações. Desse aluno 0 eu tenho nome, eu tenho matrícula, eu tenho ano de nascimento, eu tenho CPF e eu tenho RG. Agora eu preciso especificar o próximo passo. Então, olha só, geralzão, aluno específico, ponto, o campo específico, nome. Tudo bem? Geral, um pouquinho mais específico, um pouquinho mais específico. Então, todos os alunos, um aluno específico, campo desse aluno específico. E só um detalhe, se eu adicionasse, por exemplo, aqui, 0, isso retorna para mim uma informação, porque ainda está mais específico ainda. Da lista de alunos, eu estou pegando o primeiro aluno. Então, nesse pedacinho aqui, eu peguei um aluno inteiro, né? Nome, CPF, matrícula, ano de nascimento e RG. Beleza. Desse aluno, eu estou pegando o nome. Só que desse nome, desse aluno, eu estou pegando a primeira letra. Por quê? O nome é um vetor. Tudo bem? Então, isso é possível? Cadê? É possível. Só que eu só preciso ver se é isso mesmo que eu quero fazer. Se eu quiser o nome inteiro, não coloco a posição específica daquele nome. Tudo bem, pessoal? Ficou claro para vocês? Ficou claro, Joyce. Maravilha. Só então, continuando aqui, o que a gente poderia fazer então para ler os 50 nomes? Primeira coisa, só vou dar uma indentação aqui, vou colocar um pouquinho para dentro. Vou criar, aqui dentro da minha main, um int i que vai servir como índice de cada um. Eu posso colocar isso dentro de um for, né? Um for de um i que começa em 0, que é a primeira posição. O meu i variando até menos do que 50, né? Que daí ele chega só até o 49, que é a última posição, com i++. E tudo isso fica dentro do for. O que falta a gente mudar agora? Eu não tenho mais um único aluno, e até mudou o nome da estrutura, do vetor. Então, do meu alunos i, alunos i, eu quero preencher o nome, sem posição. Depois, para matrícula, do meu alunos, na posição i, a matrícula. Na sequência, do meu alunos,
na posição I, o ano de nascimento, na sequência também do meu conjunto de alunos, só que na posição específica I, nós estamos preenchendo o campo CPF, e por último, da minha listinha de alunos, na posição I, nós estamos preenchendo o RG. Só para a gente verificar o que está acontecendo, eu vou colocar um printf aqui, indicando o valor de I. O valor de I igual, vai ser o inteiro, vou colocar um /n, valor de I. Para cá e uma linha. Pronto. Só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar com 50 não, vou deixar com 5, só para a gente testar melhor. Tá bem? Seria a mesma coisa, só que aqui a gente está trabalhando com uma quantidade menor. Então, olha só. Para o valor de I, o nome do aluno vai ser o João, a matrícula 1, o ano de nascimento, tô até perdida, não tem, 1990, CPF. Vou colocar só quaisquer valores aqui para a gente testar. Então, olha só, o valor de I continuou em 0, enquanto a gente estava preenchendo o nome, matrícula, ano de nascimento, CPF, RG. Por quê? Todos esses dados a gente precisa preencher para a primeira posição do vetor. Agora passamos para a segunda, que tem o índice I igual a 1. Beleza. Agora vai ser a Maria. A matrícula é 2, o ano de nascimento 1992, CPF 234, o RG também. Beleza? Então, novamente, preenchi o conjunto de dados para aquela posição e agora a gente vai para o próximo. Agora é o Carlos, matrícula 3, o ano 1993, 456, 456. Só para a gente testar. Passei para o próximo agora, que é o quarto aluno. Essa é a Ana, matrícula 4, 1995, CPF 987, RG também. E por último, nosso último aluno, né, que vai ser a Júlia, matrícula 5, o ano de nascimento 98, CPF 678 e o RG 678. Tudo bem? Então, com isso, nós acabamos de preencher todos os dados dos 5 alunos. Ah, Joyce, mas e se eu tivesse 50 aqui? O processo seria exatamente o mesmo. Qual é a diferença? Nesse caso, a gente vai fazer 50 vezes essa repetição. Na verdade, 50 vezes 5, né? A gente vai ter que fornecer, na verdade, 250 dados aí. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Maravilha. Pessoal, estruturas é basicamente isso. Se a gente quisesse, por exemplo, fazer uma listagem, né? Depois de li todos os dados e depois eu quero apresentar a listagem de tudo que foi lido. Esse primeiro for a gente está utilizando para cadastrar os dados dos 5 ou 50 alunos. Depois de preencher todos esses dados, o que a gente poderia fazer? Eu poderia criar um for para listar todos os alunos cadastrados. Por que eu não estou colocando dentro do mesmo for? Porque daí pode ficar bagunçado, né? Faço um for primeiro para ler e depois outro só para apresentar. Deixa eu só mostrar para vocês. Então, vou até colocar aqui, olha, lista de alunos cadastrados. Firulinha só. /n, vou colocar um /n aqui na frente também. E posso fazer, então, um for utilizando o mesmo i igual a 0, i menor do que 5 com i mais, e um printf. E olha só, vou fazer um printf diretão aqui. Primeiro, o nome é uma string, então, %s. Depois, vou colocar um /t, vai ficar só feinho a codificação aqui. O /t para dar uma tabulação. Na sequência, %s de novo, que é relativa à matrícula. Tudo bem? Outro /t. /t é só para dar uma tabulação, né? Um espaçamento. Na sequência, o ano de nascimento, que é o inteiro. /t de novo. %s, perdão, para apresentar o CPF, que é uma string, /t de novo, e o último %s, que é a string relativa ao RG. Só para fechar, um /n. E agora a gente precisa fazer a ligação, né? Quem é essa primeira string? É, dentro do meu alunos,
De novo, na posição I, o nome. Beleza? Barra T, porcento S de novo. Quem é a próxima string? Desse mesmo aluno I, da posição I, agora eu quero a matrícula. Beleza? Foi o segundo. Barra T para espaçamento, porcento D. Quem é esse inteiro? Do meu alunos, na posição I, o ano de nascimento. Inteiro foi, barra T de novo, próximo porcento S, que vai ser CPF, né? Alunos, na posição I, ponto, CPF. E por último, né, que é o último porcento S antes do barra N, do meu alunos, na posição I, ponto, RG. E ponto e vírgula. Deixa eu só voltar aqui que eu coloquei 50 de novo, né? Vou deixar com 5. Então, vamos lá. Pessoal, só para ser mais rápido aqui o teste, eu vou colocar um ABCDE, tá bem? Não tem diferença nenhuma, mas só pra gente testar mais rápido. O nome do aluno é A, matrícula 1, ano de nascimento vai ser 1 também, A e A. Beleza, foi pro segundo. É o B, número 2, ano de nascimento vai ser 2 também, BB. Depois, o nome do aluno é C, matrícula 3, ano de nascimento 3, C e C. O quarto vai ser o D, com matrícula 4, ano de nascimento 4, CPF, DD. Tá errado aqui em relação ao que espera que o usuário digite, né? Mas só pra gente testar. Matrícula 5, 5, E e E. E aí, eu tenho aqui a minha lista de alunos cadastrados. O primeiro, daria até para inserir uma legenda, né? O nome, depois matrícula, ano de nascimento, CPF, RG. E a mesma coisa para os demais. Até coloquei errado, né? Deixa eu colocar uma legendinha aqui para ficar mais fácil. Um printf de novo. Tá. Printf, para indicar que é o nome, uma tabulação matrícula, uma tabulação ano de nascimento, uma tabulação o CPF, outra tabulação o RG e um barra N. Vamos lá. Vou colocar 2, 2, 2, 2, 2, só pra gente ver que fica no formato de uma tabelinha. E o meu aluno 5. Ficou meio deslocado, né? A gente tinha que colocar uns outros barra N's aqui. Aí a questão de layout em si é uma chatice. Mas pelo menos agora a gente tem como se fosse o título, né, para nossa tabelinha. O primeiro é o nome, o segundo é matrícula, o terceiro ano de nascimento, depois o CPF e o RG. Tudo bem? E aí, com isso, o que a gente poderia fazer? Dá para brincar de um tanto de coisa, né? Dá pra gente apresentar um menu para o usuário. Acho que dá até pra gente fazer isso, né? Deixa eu voltar aqui para ver as dúvidas e a gente faz isso rapidinho. Bruno, dentro das estruturas, a gente define só campos. Então, assim, matrizes, daria para fazer um campo da estrutura ser uma matriz? Dá sim. Agora, condicionais, repetição, qualquer outra estrutura que é mais para verificar a ação de lógica, a gente não pode inserir dentro das estruturas. Então, pensa que dentro da estrutura ela só vai armazenar alguma coisa. Se essa alguma coisa precisar, por exemplo, de uma matriz, de um vetor, ou de uma variável atômica mesmo, né? Uma única variável, sim, a gente pode colocar lá dentro. O restante não. É sempre relativo a dado de armazenamento. Respondi sua pergunta, Bruno? Maravilha. A gente pode depois, né, dentro de uma outra função e não de uma estrutura, fazer a manipulação dessas estruturas com if, else, com for, com while. Dá para fazer o que a gente quiser. Tudo bem? Dá para aguentar mais um pouquinho, pessoal? Eu acho que em relação à estrutura, deixa eu até ver nos slides aqui, eu acho que a gente já viu tudo, mas eu queria mostrar uns detalhezinhos para vocês da manipulação. Dá para seguir mais um pouquinho? Tá, então tá bom. É tranquilinho, né? Depois que a gente viu já
string, vetor, essas manipulações eu acho que vai ficando mais tranquilo. Mas vocês perceberam que, olha só, pra gente chegar na estrutura, ai gente, eu acho isso lindo. A gente foi construindo tudo isso, né? A gente começou lá com as variáveis e a gente está utilizando variáveis. Depois a gente passou por declaração, a gente está utilizando. Depois a gente começou estrutura de seleção, if, else, a gente já vai utilizar. Depois fomos para as estruturas de repetição, for, while, a gente está utilizando já. Vetor, estamos utilizando. Matriz, dá para utilizar também. Ah, isso é um detalhe. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa que a gente acaba não percebendo. Aumentar aqui. Quando nós fizemos essa declaração aqui, ela tem a carinha de um vetor, né? Mas na memória, na verdade, tem uma matriz. Por quê? Cada uma das posições de aluno tem, na verdade, 5 dados diferentes. Mas agora nós estamos trabalhando com uma matriz que tem tipos de dados diferentes. Cada uma dessa posição, a primeira posição, tem o nome, matrícula, ano de nascimento, CPF, RG. Olha só, e se a gente for analisar ainda mais a fundo, a gente acabou de criar como se fosse uma estrutura tridimensional. Porque aqui eu tenho uma dimensão, analisando os campos, eu adiciono outro, só que tem alguns campos que tem também a dimensão própria, que são os casos das strings. Então, a gente está meio... É claro que não é representado de forma tridimensional. Mas se a gente fosse fazer uma análise, né, mais abstrata do que a gente está representando, nós acabamos de utilizar uma estrutura que tem 3 dimensões. A primeira dimensão do vetor da estrutura, a segunda vem com os campos da estrutura e a terceira vem por ser vetor um desses campos, pelo menos um desses campos. Tudo bem? Ah, legal, né, gente? Lógico que é maravilhoso, é muito lindo. Mas vamos lá. Estrutura, a gente falou do typedef, né? Lembrando que dá para utilizar com ou sem. Quando nós criamos, então, uma declaração de um tipo estrutura, lembrem-se que, apesar de parecer uma variável simples, esse meu pezinho, né? Seguindo o exemplo aqui da minha pessoa que tem nome e idade, ela contém dentro dela 2 campos diferentes. Nesse caso exemplificado aqui, né? O nome a gente está colocando em p.nome e a idade em p.idade. O e-comercial aqui continua sendo necessário quando nós estivermos lendo ou manipulando, né? Uma única posição de memória. Ou seja, quando for um único caractere, um inteiro e um float. No caso do nome, a gente não utilizou o e-comercial porque é uma string. Seguindo ainda, aqui nós temos então dentro do pezinho o nome e a idade e a gente pode fazer uma junção de várias pessoas. Nesse caso aqui, 10 pessoas diferentes. Lembrando que cada uma das posições de P tem um nome e idade. Para a gente fazer essa identificação, então, começo com um geralzão que é P, associado a P, que é um vetor, a posição, né, dentro dos colchetes. Só que se a gente parasse aqui, nós teríamos o nome e a idade. A gente precisa especificar através do ponto o nome do campo. Tudo bem? E esse aqui, pessoal, desculpa, erro meu. Olha, esse pontinho deveria estar aqui. P, entre colchetes, I, ponto, idade. Tudo bem? Já entraria nos exercícios. Deixa eu mostrar, então, para vocês uma outra possibilidade que, na verdade, não é nem relativo específico de estruturas, mas é que a gente pode estruturar, né, a nossa lógica aí. Eita, peraí que o Moodle deu uma travada aqui. Tá aparecendo para vocês? Acho que agora foi, né? Pessoal? Tá aparecendo só a tela. Maravilha, obrigada, Marcela, que estava carregando aqui e não ia, mas maravilha. Tá. Olha só, eu vou fazer um exemplo aqui tranquilinho com vocês, então eu vou deixar esse daqui sem modificação, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, para a gente ver 2 detalhes diferentes, na verdade. Eu vou criar aqui um programa simplesinho, só que a gente vai fazer o cadastro de funcionários, tudo bem?
E para mostrar duas coisas, a gente utilizar a estrutura dentro de estrutura e também essa manipulação de quando, diferente do que a gente fez aqui, que nós cadastramos os 5 alunos já diretamente, existe a possibilidade de a gente fazer o cadastro 1 a 1, fazendo o gerenciamento das posições. Tudo bem? É bom que dá pra gente utilizar isso na próxima aula para ver as funções, mas vamos lá. Eu vou criar aqui uma nova estrutura, typedef, que eu vou chamar typedef struct, e vai ser o meu funcionário. O meu funcionário vai conter um nome, também no máximo 29 caracteres. Eu vou colocar um código para ele, e vou colocar um salário. Tudo bem? Só para eu exemplificar para vocês, eu vou criar aqui também, vou colocar que meu funcionário tem um telefone. Só que o telefone ele é composto por um DDD e pelo número de fato do telefone do funcionário. Eu poderia, nesse caso, adicionar aqui, né, um int DDD e depois vou definir como string o número do telefone com 5, 5, 10, vou deixar com 12. Tudo bem? Só que olha uma outra forma de a gente fazer essa estruturação. Eu poderia, antes de definir a minha estrutura funcionário, criar um novo tipo, uma nova estrutura para representar telefone. E dentro dessa minha estrutura telefone, eu poderia colocar então essas duas informações, esses dois campos. Um telefone tem um DDD e um telefone tem um número. E a gente poderia utilizar também esse novo tipo que foi criado como um campo do funcionário. Por quê? A partir do momento que a gente define uma nova estrutura, uma nova struct, ele passa a representar um novo tipo de dado. E a gente pode utilizar em qualquer lugar. Tudo bem? Até porque não está dentro da Venn, né? Então, eu posso criar aqui, olha, dentro do meu funcionário tem um telefone, eu vou chamar de telefone mesmo. Aqui com T maiúsculo identificando o tipo e aqui dando um nome para o meu campo. Tudo bem? Lembrando que agora o meu funcionário tem uma string nome, o meu funcionário tem um inteiro código, o meu funcionário tem um float salário e o meu funcionário tem um telefone do tipo telefone. Dentro desse telefone eu tenho o quê? Um inteiro número e uma string número. Ficou meio estranho isso, né? String número, mas é o número do telefone. Então aqui dentro tá meio que, né, condensadinho ali, DDD mais o número. Tudo bem? Até aqui? Se tiverem dúvida, por favor, me dá. Tranquilo, Joyce. Obrigada, Marcelo. Vamos lá. Olha o que eu vou fazer agora aqui, então. Eu vou associar que esse meu programa, né, esse meu sistema, ele pode armazenar no máximo, gerenciar no máximo 100 funcionários. Então, nesse caso, como eu quero armazenar nome, código, salário e telefone para todos os funcionários, eu vou criar um vetor. Telefone não, gente, do tipo funcionário, eu vou chamar uma lista aqui, vou chamar de lista F, só para não ficar o nome muito extenso, com no máximo 100 funcionários. Tudo bem? De uma forma intuitiva, o que a gente faria aqui, né? Poderia criar um inteiro i, fazer um for do i igual a 0, i menor do que 100, com i++, e faria aquele processo de printf, peço o nome, depois vou modificar o buffer, né, setBuffer, stdin, null, para não ter problema de leitura, um scanf por 129, até que seja dado um /n, e vou colocar onde? Na minha lista de funcionários, que é o conjunto dos 100, só que eu preciso pegar um só. Em qual posição? I, que está variando do primeiro até o último. Então, aqui, nós acabamos de pegar um funcionário específico. Mas, eu quero colocar no nome. Identifiquei o campo específico. Maravilha. Na sequência, eu poderia fazer um printf, então, código, né? Código. Qual é o código? Faço o scanf agora para um inteiro. Vou colocar onde? Tem o e-comercial porque é um único inteiro. Então, de novo, a lista inteira de funcionários. Pego um funcionário específico da posição i, ponto,
código. Depois, na sequência, printf de novo, pedindo o salário. Vou fazer a scanf agora de um float, então, %f. Novamente, tem e-comercial. Lista F, que é o conjunto dos 100 funcionários, mas eu quero o específico da posição I. E dessa posição específica, a gente está preenchendo o salário. E estão faltando agora, né, o DDD. Olha como é que vai ficar o DDD. Novamente, scanf. Só para vocês verem que é sempre do geral para o específico. O DDD é o DDD dentro do telefone, que é o inteiro. O que eu preciso fazer para chegar no DDD do funcionário específico? Então, vamos lá. É um inteiro, então precisa do e-comercial. E, novamente, da minha lista de funcionários F, que são todos os 100 funcionários, eu quero preencher o específico da posição I. Beleza. Peguei o funcionário. Ponto. Esse funcionário tem um telefone, só que ainda não é o suficiente. Novamente, eu preciso de um ponto DDD. Lista geral. Depois, pego um funcionário específico. Do funcionário específico, a gente está pegando o telefone. E do telefone, o campo DDD. Geral e depois o específico. Tudo bem? E por fim, que vai acontecer praticamente a mesma coisa, né? Que vai ser um número de telefone. O setBuf de novo, porque é string. E o scanf. Scanf por 111. 11 até que seja dado /n. Não preciso do e-comercial, mas de novo, a minha lista de funcionários tem todos os funcionários. Eu preciso especificar um certinho, né? Pegar um específico. É o da posição I. Dessa posição I, eu quero preencher o telefone. Só que do telefone, eu quero preencher um número. Tudo bem? Deixa eu voltar. Se a gente colocar para executar aqui, ele vai pedir, né? Olha, é a Ana, o código é 1, o salário é 1.200, o DDD é 19, o número é qualquer coisa. Aí ele vai pro João agora. João, código 2, o salário é 1.000, o DDD é 18 e o número é qualquer coisa. Só que ele vai pedir isso para mim 100 vezes. Pode ser interessante? Isso. Pode e às vezes deve, né? Se a gente quiser mesmo fazer essa operação. Mas e se eu quisesse diferente? Vamos apresentar, vamos começar a fazer umas coisas mais bonitinhas para interagir com o usuário. E se eu fizesse um menu para ele escolher, olha, você quer cadastrar? Beleza, dá para cadastrar. Eu entro numa opção específica para cadastro. Mas e se eu quiser listar? E se eu quiser buscar? Podemos, rapidinho, só o início. Eu juro que eu faço só a listagem e o cadastro e a listagem. Pode ser? Vai mais uma meia horinha aí, pode ser tranquilo, tá de boa para vocês? Então vamos lá. Pra gente não ficar no mesmo, né, de sempre cadastra todo mundo junto, não precisa necessariamente. Maravilha, então. Olha só. Esse meu for, vocês vão ver, eu vou deixar ele aqui ainda por enquanto, porque a gente vai utilizar uns pedacinhos do código aqui. Mas vou deixar ele como comentário por enquanto. O que eu vou fazer? As minhas estruturas, elas continuam sendo necessárias aqui. Eu continuo precisando da representação do funcionário e, né, por composição aqui, o meu telefone. A minha lista de funcionários, o meu vetor, também continua sendo necessária. Por quê? Porque eu sei que o meu programa consegue gerenciar no máximo, 100 funcionários. Só que eu vou fazer o seguinte. Antes de qualquer coisa, eu vou criar aqui um outro inteiro que eu vou chamar de opção. Para que isso? Eu vou montar um menuzinho aqui escrito para o usuário mesmo. Olha, se você quiser cadastrar um novo funcionário, você vai digitar 1. Poderia colocar, pessoal, no mesmo printf, só vou colocar cortadinho para ficar mais fácil de enxergar. Se você quiser a opção 2, vai ser para listar todos os funcionários cadastrados. /n. A gente pode pensar aqui também num outro printf para, olha, se for o 3, você pode buscar
um funcionário pelo nome. Vou deixar essas 3 por enquanto, que daí a gente pode ir aumentando. E um printf de 0 para sair. Tudo bem? Então, apresentei esse menuzinho, né? Deixa eu colocar como comentário o menu. E eu tenho essas 4 opções. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 e pode ser 0. Ok? E aí, o que a gente teria que fazer, né? Um novo printf aqui, só para pedir para o usuário, olha, escolha uma opção para indicar para o usuário, olha, essas são as opções, qual você quer? E eu faço uma leitura. Um scanf de um inteiro e eu vou colocar esse valor na minha opção. Tudo bem? Então, eu tenho 4 caminhos diferentes para seguir aqui. E vai ser com base na escolha do usuário, que pode ser 1, 2, 3 ou 0. Fiz a leitura da opção do usuário e aí, até para ficar bonitinho, eu posso utilizar um switch aqui, né? Switch da opção. E o que a gente vai fazer? Caso seja 1, eu sei que eu preciso tratar o cadastro. Vou deixar só sinalizado aqui, só para a gente montar a estrutura básica aqui. Se for o case 1 é o cadastro, se for o case 2 vai ser a listagem, pode ser também um case 3 que vai ser a busca, pode ser o case 0 também que vai ser para sair, ou então pode ser nada, né? Um default que eu até posso colocar um printf aqui, olha, opção inválida e um /n, só para a gente montar a estrutura padrão. Até aqui tudo bem? Coisas que a gente já foi vendo, né? Então, tem um menuzinho. Isso aqui seria só para o usuário não ficar perdido. Olha, eu tenho essas opções. Se for o 1, ele vai entrar no case 1 e vai tratar o cadastro. Se for o 2, vai tratar a listagem. Se for o 3, vai tratar a busca. E se for o 0, ele vai sair. Se for qualquer coisa diferente, por exemplo, a opção 7, ele precisa apresentar para mim uma opção inválida. Vou colocar para executar só para a gente ver. Mostrou para mim o menu. Ai, deixa eu só colocar um /n que tá feio, né? /n. Maravilha. Opção 1, cadastrar, 2, listar, 3, buscar, 4, sair e escolher uma opção. Se eu digitar, por exemplo, aqui 1, deixa eu fazer só o seguinte, só pra gente ver. Printf de cadastro. Rapidão. Só pra gente ver que tá entrando no caso mesmo, né? Cadastro, listagem. Esse vai ser a busca. Esse vai ser para sair. Então, novamente. Se eu digitar 1, ele entrou no cadastro, apesar de não ter tratado, e encerrou. Depois, se eu digitar 2, listagem. Depois, se eu colocar o 3, ele busca. Se eu colocar o 0, ele vai sair, né? Se eu colocar, por exemplo, o 8, opção inválida. Só que vocês perceberam que toda vez eu tenho que rodar de novo o programa? Daria para fazer para ficar contínuo isso? Escolho uma opção, trato uma opção, volto. Depois, escolho uma opção enquanto não for o sair, né? Exatamente. Marcos, onde eu teria que abrir esse while? Antes ainda, while ou do while? Professora, você pode usar os dois, na verdade. E se você for usar o while, você abre ele antes de começar essa estrutura de switch e de leitura de informação. Se for usar o do while, você abre o do, abre a chave, coloca o switch dentro e depois no final da linha você coloca o while enquanto for diferente de 0. Exatamente. Mas aqui, Marcos? Não. Onde? Você tem que colocar junto com o print e o scanf, tudo com a lista, junto com a lista e junto com o switch. Então, no caso, pode colocar embaixo das declarações de variáveis. Isso mesmo. Porque, né? Toda vez que... É exatamente isso, Marcos, muito bem. A gente precisa colocar tudo isso... Eu vou voltar no CodeBlock só para vocês darem uma olhadinha. Tudo isso daqui vai precisar ser repetido. Por quê? A gente apresenta o menu, o usuário escolhe, a gente trata.
Enquanto não for o 0 para sair, ele volta e faz o quê? Ele apresenta de novo o menu. Então, se fosse tanto do quanto o while, né? Deixa eu colocar com o while primeiro aqui. Abriria aqui e tudo isso que a gente fez até aqui do switch ficaria dentro do ciclo. Tudo bem? Qual é a diferença da utilização mesmo do while ou do while? Se a gente utilizar o enquanto aqui no início, o que a gente vai ter que fazer? Enquanto a opção for diferente de 0, ele continua fazendo. Só que vocês percebem que antes de a gente ler a opção, ele está fazendo uma verificação? Eu teria que colocar qualquer valor diferente de 0 aqui, por exemplo, 1, como inicial da opção. E ele vai funcionar. Ou uma outra opção, né, uma outra variação, seria, não preciso de inicialização. Ao invés de colocar o while aqui, eu começo com um do e fecho aqui embaixo, ponto e vírgula. Tanto faz. Tudo bem? Só esse detalhe, se a gente for fazer a verificação no início, precisa de um valor inicial para a opção. Deixa eu colocar para executar para a gente ver. Então, olha só, apresentou o menu, não fez nenhuma verificação ainda. Se eu colocar um, ele está dizendo que está tratando o cadastro, só que ele verificou, 1 é diferente de 0? É verdadeiro? Volta. Se for o 2, faz a listagem. Se for o 3, ele busca. Se for o 9, ele dá que a opção é inválida. Se for 0, ele coloca que é para sair, né? Tá saindo e encerra o programa. Tudo bem? Até aqui? Tá claro para vocês? Professora. Sim, Marcos. Você passa uma nova lista de exercícios, os últimos 4, não, o 4 e o 5 exercícios, eles usam esse sistema de listagem, né? Sim. Eu já fiz esse exercício, eu já submeti a tarefa, mas eu tenho um problema que é o seguinte, você aí usou switch para fazer a definição para mexer na questão do menu, né? Uhum. Quando eu tentei usar switch, eu não consegui porque ele não estava deixando eu criar variáveis locais dentro do switch, então eu tive que acabar usando o if mesmo, porque algumas questões ali que pediam ali seriam interessantes ter variáveis locais dentro da função que o usuário escolheu. Por que isso acontece? Por que eu não consigo criar variáveis locais dentro do switch? O switch é meio chato mesmo, né? Mas você não conseguiu criar nenhuma. O que pode ter acontecido é o seguinte, deixa eu ver se de repente foi esse problema. Se eu tentar criar uma variável aqui, int x, ele aceita. Ele não aceita. Não tem porquê, viu? Preciso dar uma olhada nisso. Teria que declarar lá em cima, né? E daí acho que isso não é muito viável pensando mais em questão do while. Realmente. O ideal seria se fosse local mesmo. Mas estranho tá dando isso, porque eu tinha visto até, Marcos, ele tava dando problema no seguinte. Se eu tentasse declarar um int x aqui e depois um int x aqui, são escopos diferentes, né? São pedacinhos do programa diferente que não enxergam um ao outro. E ele não estava deixando. Agora, de não deixar declarar nada, eu preciso dar uma pesquisada para verificar o porquê disso. Deve ter alguma coisa no stack. Eu tentei procurar também, mas eu apanhei para achar também alguma coisa. Daí eu falei, melhor usar o if que já dá pra fazer igual também. Tá, mas não tem problema também da utilização do if else. Sei lá, eu sinto que o switch do C é muito obsoleto, porque tudo que você tenta fazer com ele não funciona. Tipo, realmente. É horrível. Ele é chato mesmo e tem muitas restrições, né, para utilização do switch mesmo. Aí não tem como discutir com você nisso, Marcos. Mas assim, não tem problema nenhum da utilização de outra estrutura de seleção que não seja o switch. É que o switch para menu ele fica mais claro, né, fica mais organizadinho. Mas tendo essas restrições, eu dou uma verificada. Deixa eu anotar. Do switch, porque era para ele deixar, né? Não consigo te responder agora, Marcos. Mas de qualquer forma, não tem problema utilizar o Eu vi que talvez tinha alguma coisa a ver com memória, que na verdade é como se fosse tudo a mesma coisa, assim, e daí a memória decide qual que vai ser selecionada e é por isso que não dava. O negócio é mais ou menos assim. Mas ainda não faz sentido, né? Porque
o que acaba acontecendo quando a gente tem criação de variáveis dentro de uma estrutura é que ela vale enquanto está dentro da estrutura. No caso, dentro do switch, ele utiliza e quando chegasse no final do switch, aquele segmento de memória é desalocado, podendo ser reutilizado. Mas agora a declaração dentro do switch não podendo, né, realmente não sei. Mas eu dou uma pesquisada e dou um retorno. Se eu esquecer, Marcos, me lembra. Tá? Até anotando as coisas está difícil. A lista cresce e a gente acaba deixando passar umas coisas. Tá bem? Certinho, professora. Maravilha. Deixa eu só voltar, porque eu acho que tem... Bruno, a condição do while seria a mesma coisa. Tá bem? Que é sempre o quê? A gente continua rodando o programa enquanto o usuário não quiser sair. Para ele sair, a opção precisa ser 0. Então, enquanto a opção for diferente de 0, a gente continua executando. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Maravilha. Então, vamos lá. Só para a gente finalizar aqui, então. A gente já conseguiu definir o funcionamento geral do programa, né? De ele retorna, enquanto a opção não for 0, ele continua executando, volta, pode fazer um cadastro, se for essa escolha, volta de novo para o menu. Agora a gente precisa, de fato, fazer o cadastro, que aqui que tem um detalhezinho que a gente às vezes ou percebe, né? Mas, enfim. Eu vou voltar um pouquinho no código que a gente tinha feito aqui para o cadastro dos 100 funcionários. Se eu fizer só isso daqui... Ai, gente, só um minutinho que o meu Code Blocks deu uma bugada aqui. Espero que eu tenha salvo. Cadê? ILP 42. Sorte, hein? Foi salvo, sim. Vamos lá. Eu vou tirar aqui do comentário meu for e vou copiar tudo isso daqui, que seria o processo de cadastro, para dentro do meu case 1, que é justamente o que a gente está tentando tratar o cadastro, né? Só arrumar aqui a indentação. Maravilha. Só que vocês percebem que, se a gente deixar nesse formato, o que vai acontecer? Quando eu colocar para executar e for escolhida a opção 1, ele vai pedir o nome do funcionário 1, todos os dados, e vai passar, agora seria o segundo. E ele vai tentar fazer o cadastro dos 100 funcionários de uma vez só. Poderia ser desse jeito? Poderia, mas não precisa ser necessariamente desse jeito. A gente poderia dar a opção do usuário do que, olha, quando ele escolher o cadastro, a gente faz um novo cadastro. Volta para o menu. Se ele quiser cadastrar de novo, ele escolhe de novo a opção 1. E como que a gente faria isso, então? Né? Porque a gente tem algumas restrições. Eu tenho, no máximo, 100 funcionários, 100 posições para preencher os funcionários. E outro detalhe, a cada momento de cadastro, né, a cada novo cadastro, vai variando a quantidade de funcionários que eu tenho cadastrado no sistema. Para fazer esse gerenciamento, eu vou criar aqui uma outra variável do tipo inteiro que eu vou chamar de número. Eu não vou colocar uma variável muito grande porque a gente vai utilizar como índice. Eu vou chamar de n, que inicialmente é 0. Por que inicialmente esse meu n é 0? Quando a gente ingressa no sistema, né, quando a gente entra no sistema, quantos funcionários eu tenho cadastrados? Nenhum. Ou seja, eu tenho 0 funcionários cadastrados. Tudo bem? E pode acontecer, no pior dos casos, de esse meu N atingir 100 e a gente não pode cadastrar mais ninguém. Então, o que eu posso fazer ao invés de utilizar esse for? Eu vou colocar um pouquinho para baixo para a gente discutir. A primeira coisa, né? Cadastro. Eu preciso verificar se eu tenho ainda espaço disponível para cadastrar um novo funcionário. Tudo bem? E é justamente verificando se esse meu N continua num valor menor do que 100. Ou seja, se ele não atingiu o limite máximo de funcionários que podem ser cadastrados, a gente pode fazer o cadastro.
Ou ainda poderia fazer diferente, né? Se o meu N for ele não vai ser maior, mas se ele for 100, chegou em 100, significa que eu não posso cadastrar mais ninguém. Então, printf, eu vou colocar aqui, olha, limite de armazenamento atingido. Só para a gente dar uma mensagem para o usuário. Caso contrário, eu posso fazer o cadastro. E aí, o cadastro não teria mais esse for, né? Eu pegaria justamente esse funcionamento aqui de pedir nome, telefone, de pedir todos os dados do funcionário. Que é o que a gente está fazendo aqui. Só que aí vem a questão, né? O meu I não está variando mais no for. Quem que vai entrar aqui como índice? Alguma sugestão? Como que a gente vai fazer o gerenciamento agora do índice? Qual é o funcionário que eu vou de qual funcionário que está em qual posição a gente vai fazer o preenchimento dos dados? Tudo bem, pessoal? Deixa eu abrir uma planilha aqui que eu acho que fica mais fácil. Porque olha só aumentar um pouquinho o tamanho. Imaginem uma abstração aí, hein? Vamos supor, vou colocar um número menor aqui, que eu criei essa minha quantidade de posições, né, de funcionários. Então, eu tenho aqui, vou colocar em amarelinho. Eu tenho aqui, então, tudo isso aqui representa a minha lista de funcionários. E tem a posição 0, a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho 6 e 7, na verdade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 8 posições para preencher o meu funcionário, com dados de funcionário. Inicialmente, o meu N, só aumentar o tamanho da letra para dar para enxergar, né? E cadê? E aqui também, né? Já dava para ter colocado tudo junto. Mas enfim, inicialmente meu N é 0. Tudo bem? Por quê? Porque eu não tenho nenhum funcionário preenchido. Mas e se eu for preencher um funcionário agora? Qual é a posição que vocês acham que a gente preenche? O que vocês acham? O meu vetor inteiro está vazio. Eu vou preencher o primeiro funcionário. O primeiro funcionário fica em qual posição? Qual é o índice do primeiro? Me escutam, pessoal? Tá todo mundo quietinho? Maravilha. Estão na dúvida mesmo, então? Mas olha só. O processo era o que a gente estava fazendo com o for. O for não começava do primeiro funcionário até o último? E o primeiro funcionário, estão lembrados? Qual que é o índice da primeira posição de qualquer vetor? É 0, justamente, Guilherme. Se eu for colocar, então, preencher os dados do primeiro funcionário, a gente vai preencher essa posição aqui. Vou colocar como vermelhinho. E aí, o meu índice N vai para 1. Por quê? Porque agora eu tenho um funcionário preenchido. Aí, beleza. Eu quero agora cadastrar mais um funcionário, que vai ser o segundo. Onde que eu vou colocar? Na próxima posição, que é a segunda, que tem o índice 1. Preenchi de novo. O meu N foi para 2. Vocês estão percebendo o que está acontecendo em relação à próxima posição que vai ser preenchida e o valor de N? O N dentro do nosso programa, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está dando duas informações diferentes. A cada momento, ele indica quantos funcionários eu tenho, nesse caso eu tenho 2, e ele dá o índice também da próxima posição que vai ser preenchida. O índice, né? Olha só, se eu for fazer o cadastro de novo, qual posição que eu vou preencher? A terceira, que tem índice 2. Olha o valor de N. Aí preencho, agora eu tenho 3. Se eu for cadastrar mais um funcionário, vai ser o quarto, que tem índice 3. Se eu preencher aqui, o meu N vai para 4. A gente consegue fazer essa relação. Tudo bem? Deu para verificar isso?
O número de posições seria N menos 1. O número de posições, Bruno, não. O número dos índices, né? Variando de 0 até N menos 1. Sim. Nesse caso, com 100 funcionários, ele varia de 0 até 99. Certinho. Mas o N continuaria com 100. Só que quando ele tiver atingido o N valor... Quando o N tiver atingido um valor 100, significa que eu já tenho 100 funcionários cadastrados. E se eu vou voltar um minutinho no CodeBlocks. Olha o que a gente verificou aqui. Quando ele atinge o N igual a 100, significa que as 100 posições já foram preenchidas, porque eu tenho 100 funcionários cadastrados. E aí a gente não permite o cadastro de mais ninguém. Tudo bem? Porque quando o N é 99, significa que eu tenho 99 posições preenchidas, mas ainda tem mais uma vazia, que é o índice 99, mas é a 100ª posição. Tranquilo? Ficou claro para vocês? Maravilha. Se tiver dúvida, por favor, pessoal, não deixa passar. Eu vou voltar um minutinho, então, aqui no CodeBlocks, só para a gente verificar. O N, novamente, começa em 0. Tudo bem? A gente verificou, olha, para o cadastro. Se o N for 100, chegou no limite. Mas e se não for? Já que ele começa em 0 e a gente vai fazer uma manipulação de mais um, ele tá num valor que é aceitável ainda. A gente pede o nome. E na hora de ler, ao invés de associar esse índice I, a gente vai associar o quê? O índice N. Então, a gente vai colocar na posição N, o nome na posição N, o código na posição N, o salário na posição N, o DDD do telefone na posição N, o número do telefone na posição N. Depois de ter preenchido essa posição de índice N, a gente precisa fazer o quê? Um N++. Por quê? Porque a gente acabou de cadastrar um novo funcionário. Tudo bem? Vou até fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um printf para indicar o N é igual ao inteiro, né? Barra N, o valor de N. Vou colocar N antes do cadastro. E eu vou copiar esse mesmo N depois do cadastro. E vou colocar para executar. Então, olha só. Tenho o meu menuzinho e vou indicar a opção 1. Então, o meu N antes do cadastro é 0. Vou colocar aqui a Joyce, código, o resto é tudo 1. E o N depois do cadastro foi para 1. Se eu entrar de novo na opção 1, cadastrar, o N era antes 0, cadastrou 1, foi para 1. No segundo cadastro, ele está agora em 1. Vou cadastrar agora a Maria, tudo 2. O meu N foi para 2. E ele continua nesse processo. Tudo bem? Eu vou diminuir aqui a minha lista para 10, só para a gente fazer um teste. Vou cadastrar, então, a pessoa 1. Então, o N foi para 1. Depois, olha, a segunda pessoa, 1 de novo, a terceira pessoa, 1 de novo, a quarta pessoa, 1 de novo, a quinta pessoa. Olha só, o meu N já tá em 5, né? Quando eu cadastrei 5 pessoas. De novo, a sexta pessoa, 1 de novo, a sétima, 1 de novo, a oitava, cadastrar de novo, a nona. Então, olha só, eu tenho o N tá em 9, eu tenho 9 pessoas cadastradas. E eu tenho mais uma posição vazia que tem o índice 9. Vou entrar de novo para cadastrar, que seria a pessoa 10. Se eu tentar agora de novo, cadê? Cadastro, limite de armazenamento atingido. Se eu tentar de novo, limite de cadastro atingido. Eu não consigo mais fazer nenhuma operação de cadastro, porque ele chegou no máximo. Tudo bem? Bruno,
Vamos fazer isso agora, então. Deixa eu só... antes disso, eu juro que é só um detalhezinho aqui. Vocês perceberam que quando eu fui mudar de 100 para 10, eu tive que mudar aqui. Depois vocês vão ver que a gente ia ter que mudar em vários lugares. Para a gente não precisar ficar se preocupando com isso, o que a gente poderia fazer? Utilizar aqui em cima a definição de uma constante. Define eu vou chamar de max, com inicialmente 10, né? Depois a gente muda para 100. Uma constante que chama max com valor 10. Quando eu for criar o meu vetor, ao invés de utilizar um valor ali certinho, eu falo, olha, depende da minha constante max. E aqui, eu posso utilizar o max também. Ah, eu quero fazer teste com 5. Eu mudo só aqui, todo o programa vai verificar essa modificação. Tudo bem? E aí, Bruno, a listagem, né? Então, olha só, a listagem dos funcionários cadastrados. Beleza, vamos fazer o teste, então. Como toda listagem, né, a gente vai utilizar um for aqui dentro. Então, o for de wiki já tá criado lá fora. I igual a 0, I menor de novo do que quem? Do que o número máximo com I mais mais. E aqui dentro, eu posso colocar um printf de, olha, o nome... Posso colocar direto de novo? Só os dados? Pode ser? Apresentar o nome, o código. Só para ficar no formato de uma listinha. Eu vou colocar primeiro o código, um traço, o nome, que é uma string. Depois, não lembro mais. O código, não, salário e telefone, né? Então, o salário, eu vou colocar aqui. Deixa eu lembrar, eu acho que é o porcento cifrão, se eu não me engano, para aparecer o cifrão. Porcento. Enfim, deixa eu deixar um RS aqui, depois eu já verifico. Eu acho que o cifrão vai normal, professora. O cifrão vai. Obrigada. Muito obrigada. Foi o Marcos? Marcos, obrigada, Marcos. Estou aprendendo a reconhecer a voz de vocês. Cifrão, 2 pontos, aí ponto 2F, só para aparecer com 2 casas decimais. E por fim, eu vou até formatar o telefone aqui. Vou colocar o inteiro, que é do DDD, e %S do número. Tudo bem? Pessoal, eu só estava formatando. O código é o inteiro, vai aparecer o código, espaço, traço, espaço. Essa string vai ser relativa ao nome, ponto. O salário vai ser apresentado depois do RS aqui do cifrão, né? Com 2 casas decimais. Porcento, tá faltando porcento, ponto 2F. Ponto. Depois, para formatar o celular, parênteses para colocar o DDD e depois o número mesmo, que é uma string. Aí falta só a gente colocar agora quem que é quem, né? Então, vamos lá. Da lista de funcionários, na posição I, ponto, nome primeiro. Nome não, perdão. Código primeiro, que é para substituir aqui. Na sequência, eu quero que seja substituído pelo nome. Então, da minha lista F, na posição I, ponto, nome. Beleza. Na sequência, agora é o nosso float. Lista F, na posição I, ponto, salário. Depois, que vai vir dentro dos parênteses, da minha lista F, na posição I, eu quero o telefone, só que do telefone eu quero o DDD. E por último, que é o número, da minha lista de funcionários na posição I, eu quero o telefone e do telefone eu quero o número. Tudo bem? Fica grandinho mesmo, mas a gente consegue fazer. Barrainha. Deixa eu colocar para executar, só para a gente ver o que vai acontecer, né? Então, cadastrar um novo funcionário, vai ser a Joyce, o código é 1, o salário é 1.200, TDD 19, não. Beleza, vou cadastrar outro aqui, que vai ser o Carlos, código 2, salário vai ser 1.000, o DDD 18, não. Tudo bem? Então, eu tenho 2 funcionários cadastrados. Vou colocar para listar. Olha só, uma bagunça, né? Listagem dos funcionários cadastrados. O primeiro, bonitinho. O segundo,
Bonitinho. Olha o terceiro. E o quarto? O que está acontecendo aqui? Ele está andando nas posições, nas 10 posições, né? Até aqui, olha. Se a gente contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? O nosso for tá indo da primeira posição até a última. Só que a gente não tem todos cadastrados até agora. Dá pra gente fazer alguma modificação aqui para apresentar a listagem só dos funcionários cadastrados? A gente tem essa informação? O que vocês acham? Nesse caso, Guilherme, ele imprime, né? Que é o exemplo do Bruno. Se a gente tivesse 5 e 5 casas vazias, ele preencheria o quê? Ele imprimiria os 5 dados que realmente foram cadastrados e depois um monte de lixo de memória. O que vocês acham? A gente deixa assim porque não dá? Ou dá para fazer alguma coisa para modificar essa situação? Uma variável int com valor 0 e sempre que você cadastrar alguém, você coloca uma variável mais. Guilherme, a gente já não tem uma variável que está fazendo isso mesmo? Eita, temos sim. Quem é a variável? Porque a ideia é justamente essa. O que está faltando a gente modificar ali? Não lembro, deixa eu refrescar a memória de vocês, então. Olha a nossa variável aqui. A variável começou... Guilherme, exatamente isso, começou em 0. Toda vez que a gente cadastra, a gente faz um mais. Olha o N de novo aqui. O que vai acontecer de diferente? Ao invés da gente andar do começo da lista até o final, sem considerar qual está preenchido ou não, a gente anda até o N, que indica quantos funcionários foram cadastrados. A cada momento ele indica isso para mim. Eu vou colocar para executar de novo. Vou cadastrar um funcionário, que vai ser a Joyce, vai ser tudo um, só para a gente testar. Se eu colocar para listar agora, só está precisando uns barraínes aqui, né? A listagem dos funcionários cadastrados é a Joyce e depois ele apresentou o menu de novo. Beleza, vou cadastrar outro, que vai ser a Ana. E vou colocar para listar de novo a Joyce e a Ana. Vamos cadastrar mais um, vai ser o João. Tudo 3. E listar de novo. Agora ele listou, cadê? Perdão, é a opção 2, né? A Joyce, a Ana e o João. Então, agora ele começa a identificar até onde que ele precisa ir na listagem, que é justamente o nosso N. Tudo bem? A gente poderia... Deixa eu só dar uma arrumada aqui, porque tá ficando feio, né? Vou colocar um printf aqui em cima, com 3 barra N, e vou falar que é o menu. Menu. Barra N. Só pra gente ver onde que tá entrando cada coisa e o que é resultado. Então, novamente, a opção 1 vai ser a Joyce, o código vai ser 1, 2, 3, 4, 5, depois é tudo 1. Beleza. Se a gente colocar para listar, fez a listagem, voltou para o menu. Vou cadastrar mais um, vai ser a Ana, tudo 2. E listagem, tá aqui. Tudo bem? Se vocês estiverem no Windows, para não ficar essa coisa feia, né? A gente pode colocar aqui no começo como que é mesmo? CLS, o System CLS, que é Clear Screen. Ele apaga tudo antes desse ponto. Então, quando ele voltar aqui nesse ciclo, ele apaga e apresenta o menu de novo. O meu, ele vai dar... ele coloca que não foi identificado, né, na biblioteca, nas bibliotecas que ele tem aqui. Tudo bem? Até aqui? Marcos, isso é uma coisa que eu tô para procurar, que provavelmente tem um outro comando para fazer a mesma coisa, mas isso eu lembro, tá difícil, viu, gente? A idade tá batendo nas costas e na cabeça também. Bem, eu vou parar de falar então. Deixa eu só parar a gravação.